Saudações a todos, aqui é Evangelista Arsenaldo e no podcast de hoje nós vamos iniciar a nossa nova série Consertando-se Diante de Deus. E nesta série terão 4 episódios. O primeiro episódio vamos falar sobre o pecado. No segundo episódio vamos falar sobre o arrependimento. No terceiro episódio vamos falar sobre a santidade. E no quarto episódio vamos falar sobre o conhecimento de Deus, ou seja, conhecendo a Deus. E como de habitual, eu não estou sozinho aqui. Eu estou com alguém muito especial que tem me acompanhado e que vai me acompanhar nesta série. E eu vou deixar com que ele se apresente. Meu nome é Pedrito Sozinho, evangelista e servindo a Deus. Muito bem. No episódio de hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre o pecado. A Bíblia diz no livro de Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui a palavra do Senhor é clara e não deixa nenhuma exceção, dizendo que todos pecaram. De modo que até a criança que nasce hoje também pecou. É como se o pecado dos nossos pais pudesse ser transportado até os dias atuais. Aquilo que nós chamamos de pecado passivo, que é o pecado que nós herdamos. E falando sobre o pecado, muitos perguntam, o que de fato é pecado? Nós temos a definição etimológica do pecado, no grego armatia, que significa errar o alvo ou não alcançar a meta. O que isso é? Todas as vezes que nós não alcançamos o propósito daquilo que é a criação de Deus, que é viver para a adoração do seu nome, para a glorificação do seu nome, nós estamos errando aquilo que é o alvo e nós estamos a cometer pecado. E eu vou aqui deixar o nosso amigo, nosso irmão, para que também fale um pouco sobre essa questão da definição do pecado, assim como também da origem do pecado. Bem, quando falamos do pecado, o pecado deu-se origem no céu, quando Lúcifer quis se rebelar contra Deus. E também na terra, quando o mesmo ex-anjo desce e nós vemos nossos pais Adão e Eva cometendo o mesmo pecado. De uma forma tão geral, quando falamos do pecado é aquilo tudo que nós fazemos, aquilo tudo que nós cometemos, vemos, tudo aquilo que não agrada a Deus e que vai nos falhar o alvo de nós entrarmos no céu. Muita gente discordam a existência do pecado, mas de uma forma geral, tanto a própria natureza, a própria consciência, a própria ciência forma bem claramente que a existência do pecado é algo real e está a trazer desgraça no seio das nossas nações. De fato, mas muitas pessoas têm usado a palavra Deus, ou seja, têm usado palavras como a que está escrito em Isaías 45:7, que o Senhor diz, eu crio o mal. Referindo-se que a origem do pecado, ou seja, que Deus é o promotor do pecado, ou seja, Deus é o criador do pecado, o que não constitui uma verdade, porque quando o Senhor diz em Isaías que eu crio o mal, Ele está dizendo que eu dou a devida retribuição, ou seja, o mal que o Senhor traz é a devida retribuição por aquilo que são os nossos atos. Por exemplo, o homem pecou e depois do homem ter pecado, o Senhor disse para ele que quando pecares certamente morrerás. Então este é o mal que veio na vida do homem, a morte, mas este mal vem por conta do seu pecado, ou seja, é um resultado daquilo que foram as suas ações. Ou seja, o nosso pecado, como posso dizer, ele tem uma retribuição, ou seja, Deus retribui cada um segundo aquilo que são as suas obras. Por isso o Senhor diz, aqueles que terem obras boas serão retribuídos também de forma boa, mas que tiverem mal também vão receber de acordo com as suas obras. Então, eu não sei o que você tem a dizer sobre isso, que as pessoas usam palavras como esta, dizendo que Deus é que criou o pecado. O que tem a dizer sobre isso? Bem, quando olhamos pelo texto de Isaías 45, verso 7, realmente o mal que se refere aí é um mal que Deus cria como sinal de disciplinar os seus próprios filhos. Qualquer pai da família disciplina bem o seu filho, porque Deus não criaria o pecado para depois ver o mesmo próprio homem a sofrer com tantas consequências. A cada dia, quando cometemos algo, realmente pode sim
Deus vai perdoar o pecado que nós já cometemos. Mas a consequência, ela vai se multiplicando quanto mais nós vamos vivendo, quanto mais nós vamos estando. A Bíblia afirma claramente de que o salário do pecado é a morte, como resultado daquilo que o homem comete ou falhou ou algo estando na presença de Deus. Sim, a respeito do pecado, tem um fato muito curioso que nós encontramos nas Escrituras, ou seja, quando nós reparamos para os pecados, ou seja, para o pecado no geral, o mundo, a destruição toda, nós conseguimos perceber que é como se fosse uma indústria. É como se o pecado fosse originado em indústrias. Essas indústrias que eu considero, ou seja, que eu chamo, que a Bíblia chama de portas do inferno. No livro de Mateus 16, 18, Jesus diz para Pedro que tu és Pedro, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mostrando que existem diversas portas que nos levam para o inferno, ou seja, são diversidade de pecados que nos levam fora da presença de Deus. Ou seja, são diferentes, muitas coisas, muitos pecados que nos afastam da presença de Deus. E sobre estas indústrias, existem indústrias que, ou seja, quais são as indústrias que estão a atuar nos dias atuais? Eu gosto de dizer de forma rancorosa. Quais são as indústrias que têm atuado de forma rancorosa nos dias atuais? Existem várias indústrias realmente que atuam nos dias de hoje. Tem nada a ver indústrias homossexuais, indústrias de prostituição, tanto indústria de várias vestimentas que desagradam a Deus. Homens e mulheres cometendo coisas parecendo que é bom que fazem, mas isso traz com que Deus esteja irado por aquilo que nós cometemos. Certos casos que nós vemos nesta geração é o processo de cada um querer mudar a sua própria natureza. Se é mulher, quer ser homem, se é homem, quer ser mulher, retirando daquilo que é a essência da sua criação, daquilo que Deus fez para com o homem. Digamos que cada um quer ver de que o que foi feito é errado e eu vou viver, vou me fazer de acordo com a minha maneira. E isso provoca a ira de Deus. E essas indústrias cada vez mais têm se multiplicado. Quase em cada 2 famílias nós encontramos essas indústrias a serem bem trabalhadas, a serem bem obedecidas e deixando a essência de obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: o império das trevas domina, mostrando que estas portas estão tão próximas da igreja, ou seja, tão próximas, estão ao nosso redor. Mas também diz que a igreja, ou seja, estas portas não vão prevalecer diante da igreja de Cristo. Ou seja, a igreja tem o poder de fechar essas portas diante dos outros. Por exemplo, se abre uma porta, digamos, da bebedeira, a igreja tem o poder de fechar. Ou seja, a igreja tem o poder de arrancar as pessoas que vão por estas portas. A igreja é responsável, tem a missão de resgatar, fechar as portas para que outros não entrem. Então, é como se os demônios estivessem a trabalhar, os demônios estão trabalhando para fortalecer essas indústrias, mas a igreja também tem o poder de frustrar esta tentativa, ou seja, de frustrar essas emboscadas. Por exemplo, a Bíblia diz que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. E a igreja tem a missão de evangelizar, ou seja, consciencializar as pessoas. E neste ato, as portas do inferno elas são fechadas. Por exemplo, se eu prego para alguém e eu digo que prostituir-se é errado e a pessoa deixa de se prostituir, significa que eu estou a fechar uma porta. Se eu digo que não, que ganância é pecado, por exemplo, para alguém, que não temos que ser gananciosos, eu estou a fechar uma porta. Se a pessoa muda, é como se uma porta estivesse sendo fechada. Porque estas portas nos dias atuais têm nos levado... São muitos que estão a entrar. Nossos amigos, tem a porta da feitiçaria, muitos estão entrando nela. Hoje alguém disse assim para mim, assim, hoje em dia não é preciso você fazer grande coisa, é só provocar alguém a apanhar táxi-moto.
E eu perguntei para ele, apanha táxi-moto como? Uai! E a pessoa disse, táxi-moto vai te resolver na feitiçaria. As portas do inferno estão se intensificando de um jeito que pequena coisa estão te a levar para, digamos, estão a apanhar táxi-moto, estão a tratar o assunto. Aconteceu algo no trabalho, estou a apanhar táxi-moto. Ei, mano, estamos mal. As portas do inferno estão a atuar. Claramente, cada vez mais, muitas famílias estão a sofrer feitiçaria, tanto nas igrejas, assim como na família. Mas, única entidade na Terra que pode trabalhar com tudo isso, de modo que não haja maior impacto, é a igreja. Mesmo que houvesse 1000 exércitos para poder parar o império das trevas ou parar outras coisas, não iriam conseguir. Mas quando um justo se ajoelha e busca a presença de Deus, aí sim o império das trevas, o império diabólico, para de trabalhar, porque existem os justos que estão a clamar em busca de solução para trazer resultado para a igreja do Senhor. Realmente não existe nenhum poder que pode vencer a igreja. Se hoje nós estamos a viver a situação que está a acontecer, não é tão do pior, pois são os princípios das dores. Mas quando a igreja subir no céu, Cristo vir buscar a sua igreja, vamos ver que realmente este pecado que havia sido de uma forma apaziguado, que as pessoas não olhavam como algo real, as pessoas faziam coisas como se fosse que é isso mesmo que eles estão a ver como sua própria vida. Agora vão entender que realmente a situação do pecado está a existir. O problema socioeconômico, político já vai se manifestar. Já todo mundo vai perceber que estamos no sofrimento. E já aí a igreja estará no céu a viver, estará já a gozar. Hoje tem certas coisas que na família não vão acontecer, porque existe um justo que está a orar por aquele familiar. Curandeiro não tem como trabalhar em certas famílias, porque tem um crente que ainda está a orar, a jejuar, para aquela alma se distanciar daquele pecado, libar de modo que não continua a praticar certas coisas. E no dia que a igreja subir no céu, meus irmãos, eu digo que haverão grandes problemas. De fato, mas eu acho que eu ando meio inconformado com estas questões. Por exemplo, a Bíblia está a dizer que edificarei a minha igreja, diz que edificarei a minha igreja sobre a rocha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas hoje em dia nós conseguimos ver como se essas portas tivessem se abrir até dentro da igreja. É como se essas portas do inferno estivessem a abrir-se dentro da igreja. É como se a igreja já tivesse perdido aquilo que é o poder para fechar essas portas. É como se a igreja já não tivesse mais... A igreja já não traz consigo. Ou seja, não posso também aqui generalizar porque vou acabar caindo no erro. Mas este poder de fechar estas portas é como se a cada dia estivesse a se extinguir. É como se a igreja... Eu sei que a igreja está a fazer muito. Dou graças a Deus por deixar a igreja. Porque se hoje nós estamos aqui é porque a igreja ainda... Se o mundo ainda permanece... Então, se Cristo ainda intercede pela igreja, se a igreja... Então, o que nós podemos fazer mediante esta situação? Porque, mano, as portas do inferno a cada dia estão se intensificando. Os demônios estão a trabalhar para fortalecer essas indústrias usando o princípio que foi dado aos santos. E qual foi o princípio? O princípio é o seguinte: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E é como se a igreja estivesse desunida e o império das trevas estivesse unido para acabar com a igreja. Então, o que mesmo... Para nós vencermos essas portas que estão dentro da igreja, vou repisando mais de que o império das trevas tem medo não é o título de ser ancião, ser pastor, ser evangelista, mas sim, a Bíblia afirma claramente que os demônios têm medo quando um crente se prostra para orar, mas de uma forma digna, com fé,
e uma comunhão condigna diante de Deus. Existem 3 princípios que podem nos ajudar para nós a fecharmos este negócio dessas portas do inferno. Primeiro, crente que ora. É possível sim se distanciar do pecado. Segundo, crente que lê a palavra do Senhor. Em Salmos 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, medita a palavra do Senhor dia e noite. Também nós vemos Deus a falar para Josué, a dizer que não se aparte a minha lei da tua boca. Medita de dia e de noite. Então nós vemos, com base nisso, nós vemos que para o homem vencer tudo isso, a palavra de Deus deve estar no coração. Certas pessoas têm defendido várias seitas, de que é o caso de estar naquela religião, é o fato de ser assembleano, é o caso de ser sabatista, é o caso de ser batista. Não é isso. O fato está em guardar a palavra no coração. O salmista disse: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Terceiro, crente que se santifica. Crente que se santifica, que se distancia do pecado e que quer viver feliz na presença do Senhor. Crente que diz: fora o pecado e perto para Deus. Longe do pecado e perto para Deus. De fato, esta questão é muito complexa, falar de pecado, mas nós percebemos que o pecado aqui é tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não faz parte da vontade de Deus. Sempre que nós fazemos uma coisa e nos distanciamos daquilo que é o plano da criação de Deus, nós estamos a cometer pecado, ou seja, nós estamos a cometer pecado, é isso. Então, eu quero convidar você a se inscrever neste podcast, se inscrever neste canal, dar o seu like e compartilhar com os outros. E também quero convidar você à próxima, ou seja, o próximo episódio, porque nós vamos falar sobre algo muito importante. Vamos falar sobre o arrependimento, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se todos pecaram, o que acontece? Então vamos falar sobre arrependimento no próximo episódio. Muito obrigado, Evangelista Pedro. No próximo episódio, conto contigo para o nosso podcast e vamos falar sobre o arrependimento. Que Deus abençoe.